né, promete continuar aí com a Lava Jato, mas veja, nós temos alguns ministros que foram nomeados por ele, que foram citados, foram delatados aí na Lava Jato, e nós temos muitos outros que são condenados por algum crime na Justiça Comum. O Mendonça Filho, que é do DEM de Pernambuco, ele teve as contas do partido, na verdade, não houve prestação de contas, né? Respondeu a processo por isso, faz parte do processo. O Pisciani, que estava meio assim pro lado de Dilma, mas que depois saiu, é alvo de representação que está correndo em segredo de justiça por captação e gastos ilícitos em campanha, da campanha de 2014. Aí na Lava Jato, eu tenho o Roberto Jucá, 8 pedidos de investigação na Procuradoria-Geral da República pela Operação Lava Jato. Temos o Bruno Araújo, ele teve um nome citado também na lista de pagamentos feitos pela Odebrecht. Gente, a lista é gigante, muita coisa, muita denúncia de corrupção e alguns então já respondendo na Justiça Comum ou alvo aí da Operação Lava Jato. Então, qual é a novidade nesse governo? É um governo que já começa ficha suja? Olha, a maior das gravidades que eu identifiquei nesse primeiro dia de governo, nas iniciativas, uma das mais graves que eu identifiquei foi a extinção da Controladoria Geral da União. Você tem que é um órgão independente autônomo que foi criado, que ganhou esse status durante o governo Lula, que tem, por exemplo, sido referência aqui na Paraíba, por exemplo, com muitas investigações a prefeituras, né? Muitos prefeitos, inclusive alguns presos, secretários, operações da Polícia Federal, baseadas em investigações que se iniciaram com ações da Controladoria Geral da União. O Supremo vai reagir a isso? Bom, aí é uma iniciativa do governo, isso é algo que o governo é que tem, que o presidente da República que tem a responsabilidade sobre isso. É muito estranho então, que é muito estranho assim. Que, ao mesmo tempo que o governo que tenha, daqueles 367 deputados que aprovaram, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma, mais de 300 também tem algum tipo de, estão sendo investigados por algum ilícito cometido. Né? Se você pegar o governo, uma representatividade muito grande também de pessoas investigadas. Sim. E a ação de um governo que, por exemplo, acaba com a controle. Então, esse discurso de que vai fortalecer, por exemplo, a Lava Jato, é muito questionável comparado com as iniciativas que o próprio governo toma. É muito estranho, né? Porque se fala, a população toda foi à rua, muita gente bradando, gritando contra o fim da corrupção, que é o que todo mundo quer. Mas aí chega um novo governo que tem a missão de dar prosseguimento a esse anseio da população, mas chega com uma equipe completamente contaminada. Então, como é que se vai combater a corrupção se você tem corruptos ali dentro, né? Nessa engrenagem? Desculpa, mas o próprio presidente foi mencionado, inclusive Michel Temer, foi mencionado já por umas 3 ou 4 vezes na Lava Jato, e ele está presente, por exemplo, na famosa lista da Odebrecht. Pois é, olha, Temer também tem um desafio gigantesco, a gente sabe, né, pela frente. Conter a crise econômica e retomar o crescimento do país fazem parte aí desse desafio. E ele falou sobre isso também. O Brasil, meus amigos, vive hoje sua pior crise econômica. São 11 milhões de desempregados, inflação de 2 dígitos, déficit quase de 100 bilhões de reais, recessão e também grave a situação caótica da saúde pública no Brasil. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Para isso, é imprescindível reconstruirmos os fundamentos da economia brasileira e melhorarmos significativamente o ambiente de negócios para o setor privado, de forma que ele possa retomar sua vocação natural de investir, de produzir e gerar emprego